Na noite de Language Not Registered for Generation de Janeiro de Language Not Registered for Generation, o Palácio de Buckingham quebrou décadas de silêncio sobre a propriedade privada da família real. A declaração foi breve, cuidadosamente redigida e absolutamente bombástica. Lady Louise Windsor, a discreta neta de Language Not Registered for Generation Annus da Rainha Elizabeth II, havia herdado oficialmente uma propriedade secreta na Escócia, cuja existência era desconhecida para a maioria do mundo. A Grey House, um nome sussurrado apenas nos círculos mais exclusivos do palácio, uma propriedade tão privada, tão protegida, que nem mesmo os membros mais importantes da família real jamais haviam pisado em seus muros. Mas é aqui que a história toma um rumo dramático. Durante semanas antes do anúncio, a rainha Camila e membros da família Parker B.S. lutaram a portas fechadas para reivindicar aquela propriedade para si. Contrataram agrimensores, advogados e fizeram planos, mas perderam completamente. O que você está prestes a descobrir é uma história de herança, poder, traição familiar e uma jovem que se tornou a guardiã inesperada dos segredos mais preciosos da falecida rainha, a propriedade secreta. Vamos começar com a pergunta que todos fazem: o que exatamente é a Grey House? Por mais de Language Not Registered for Generation anos, essa propriedade existiu nas sombras, sem fotografias, sem visitas da imprensa, sem registro oficial que a ligasse à coroa. Os funcionários da realeza se referiam a ela apenas por um codinome: taxa de acesso. A maioria dos membros da família real nunca tinha ouvido falar dela. A propriedade se estende por mais de Language Not Registered for Generation hectares de terreno acidentado de Carranorm, nas terras altas da Escócia, situada entre corredores de caça históricos, outrora frequentados pela própria Rainha Vitória. É um lugar remoto, varrido pelo vento e deliberadamente invisível. Esta não era apenas mais uma residência real. Era o refúgio da alma da Rainha Elizabeth. A propriedade foi adquirida em Language Not Registered for Generation, poucos meses após Elizabeth ascender ao trono. Mas eis o detalhe fascinante: a escritura não mencionava nenhum título real. Em vez disso, foi comprada por meio de uma holding privada administrada, risos, por um consultor financeiro que também cuidava da herança da rainha-mãe nas terras altas. A mensagem era clara desde o primeiro dia: este lugar deveria permanecer escondido. Segundo antigos funcionários do palácio, a rainha desaparecia na Casa Cinzenta por dias a fio. Ela ainda revisava suas pastas vermelhas e tratava de assuntos de estado urgentes. Mas, fora isso, vivia em completo isolamento. Sem reuniões, sem imprensa, sem compromissos sociais, sem apresentações, apenas Elizabeth, a mulher, não Elizabeth, a rainha. O príncipe Philip, segundo consta, detestava o lugar. Frio demais, isolado demais. Raramente o visitava. A princesa Anne passava fins de semana caçando nas proximidades quando tinha 20 e poucos anos, mas, fora isso, mantinha-se distante. A princesa Margaret visitou o local uma vez e nunca mais voltou. E o rei Charles, segundo diversas fontes, jamais esteve lá, nenhuma vez sequer em toda a sua vida. Esse detalhe torna-se crucial mais adiante em nossa história, porque quando a rainha Camila tentou reivindicar a Casa Cinzenta para si, o completo desconhecimento de Charles sobre a propriedade o deixou incapaz de defendê-la com qualquer apego emocional. Não lhe cabia protegê-la. Nunca lhe pertencera. Mas o que torna a Casa Cinzenta verdadeiramente extraordinária não é apenas o seu segredo. É o que está lá dentro, os arquivos. Diversas fontes do palácio confirmam que a rainha Elizabeth usava a Grey House para guardar alguns de seus materiais mais pessoais e historicamente significativos.
Estamos falando de cartas manuscritas, negativos fotográficos e gravações de áudio que nunca foram digitalizadas, catalogadas formalmente ou entregues aos arquivos reais. Dentro daquelas paredes encontram-se diários pessoais do início de seu reinado, correspondências com líderes mundiais, incluindo Eisenhower, Mandela e o Shah do Irã, e, talvez o mais intrigante de tudo, gravações de voz endereçadas a seus netos, destinadas a serem liberadas apenas em momentos específicos de suas vidas. Uma bibliotecária do palácio descreveu a coleção desta forma: não há escândalos ali, apenas memórias sem filtros. Mas é isso que a torna poderosa. De acordo com a lei dos arquivos da coroa, os monarcas podem designar certos materiais como inacessíveis por meio de escritura privada. Uma vez armazenados fora dos canais oficiais de arquivo, esses materiais não podem ser reivindicados pela coroa, pelo parlamento ou mesmo pelo sucessor do monarca. Pertencem inteiramente à beneficiária, neste caso Lady Louise Windsor. Portanto, quando o palácio anunciou a herança de Luísa, não estava apenas transferindo uma propriedade, estava concedendo acesso à voz autêntica da rainha Elizabeth, aos seus pensamentos íntimos, ao seu legado pessoal, à verdadeira mulher por trás da coroa. Agora pense no que isso significa. Louise, com apenas Language Not Registered for Generation Anus, tornou-se a única guardiã de materiais aos quais historiadores, biógrafos e até mesmo outros membros da realeza não têm acesso sem sua permissão. Ela detém o que nenhum museu pode exibir e o que nenhum monarca pode recuperar. Mas como isso aconteceu? Como uma jovem que raramente aparece em público acabou herdando uma das peças mais significativas da história da realeza, a escolhida? A resposta reside em uma relação que a maioria das pessoas nunca percebeu. Durante os verões de Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation, Lady Louise passou períodos excepcionalmente longos em Balmoral com sua avó. Enquanto outros membros da família iam e vinham, Louise permanecia. Caminhava com a rainha pela manhã. Lia nas bibliotecas particulares à tarde. E, crucialmente, ajudava a organizar documentos pessoais que nunca chegavam aos arquivos reais. Ex-funcionários do palácio notaram algo peculiar nessa dinâmica. Ela não atuava, recordou uma dama de companhia. Ela simplesmente estava presente. Essa diferença, dizem pessoas próximas, tornou-se decisiva. A rainha Elizabeth viu em Louise ecos de sua própria irmã, a princesa Margaret. A mesma inteligência, o mesmo amor pelos animais e pela história, a mesma familiaridade com o silêncio, mas sem o drama, sem a rebeldia, sem a necessidade desesperada de atenção. A rainha sempre demonstrou uma suave predileção por certas netas: Catherine, Beatrice, Eugenie, Charlotte e, cada vez mais em seus últimos anos, Louise. Mas isso ia além do favoritismo. Era reconhecimento. Em outubro de Language Not Registered for Generation, poucos meses após o funeral do príncipe Philip, a rainha Elizabeth assinou um documento que mudaria tudo. Uma escritura condicional de legado pessoal. Este não era o testamento principal dela. Tratava-se de um instrumento legal separado e altamente específico, elaborado para proteger a Casa Cinzenta de qualquer registro público ou reivindicação pelo patrimônio da coroa. A escritura estipulava 3 pontos cruciais. Primeiro, o patrimônio seria transferido somente após a morte definitiva de todos os curadores. Segundo, jamais estaria sujeito à revisão da coroa ou à supervisão parlamentar. E terceiro, e isto é absolutamente crucial, a rainha Camila, seus filhos e seus descendentes diretos foram explicitamente excluídos do acesso. Esta cláusula foi apelidada de cláusula
Language Not Registered for Generation pela equipe jurídica real, uma referência ao 31º dia do reinado de Elizabeth, quando ela visitou a propriedade sozinha pela primeira vez. Apenas, ufa, 4 pessoas sabiam da existência desta cláusula. O advogado pessoal da rainha, a princesa Anne, arquivista de longa data da falecida rainha, e o príncipe Edward, todos fizeram um juramento de sigilo. Cada um cumpriu sua palavra. A campanha de Camila. Agora, vamos falar sobre o que a rainha Camila não sabia e o que ela tentou fazer a respeito. De acordo com documentos internos, Camila iniciou investigações discretas na Casa Cinzenta já em outubro de Language Not Registered for Generation, apenas algumas semanas depois da carta de herança sigilosa de Elizabeth ter sido aberta por seu advogado particular. Ela não estava perguntando diretamente sobre isso. Em vez disso, perguntou se algum bem real havia sido omitido das declarações de bens do duque. Por que essa abordagem? Porque Camila entendia algo fundamental sobre sua posição. Seu papel público estava diminuindo. Ela jamais teria o mesmo poder institucional que Elizabeth. Portanto, se quisesse exercer influência duradoura, precisava controlar o simbolismo. Precisava controlar a propriedade, precisava controlar o legado. No início de janeiro de Language Not Registered for Generation, durante uma audiência privada em Burke Hall, a residência escocesa do rei Charles, Camila fez sua jogada. Ela propôs que a Grey House fosse colocada sob a administração real, gerida em conjunto pela coroa e suas fundações de caridade. Na verdade, tenho tentado manter em segredo o fato de estar chegando aos Language Not Registered for Generation anos. Retiros literários para autores britânicos, projetos de conservação ligados a iniciativas de revitalização, patrimônio cultural com acesso restrito apenas por convite, turismo. Mas fontes internas do palácio dizem que a proposta contém algo muito mais ambicioso por trás da fachada polonesa. O controle da Grey House significaria proximidade com Balmoral, uma das propriedades escocesas mais simbólicas da monarquia. Isso significaria influência sobre arquivos historicamente sensíveis. E talvez o mais importante, significaria associar o nome do Parker Bowl a um dos santuários mais pessoais da rainha Elizabeth. Ela não estava pedindo uma casa de campo, disse um funcionário, bufando secamente. Ela estava pedindo geografia, legado e influência. É aqui que a coisa fica realmente chocante. Segundo relatos, Camila enviou topógrafos à região semanas antes mesmo de fazer a proposta formal. Sob o pretexto de avaliação ambiental, consultores de arquitetura prepararam orçamentos de restauração. Especialistas em turismo exploraram programas de patrimônio cultural de nível boutique. Para qualquer pessoa familiarizada com o funcionamento do palácio, a direção era inconfundível. Não se tratava de uma sugestão casual, mas sim de uma campanha coordenada. O rei Charles não rejeitou a ideia publicamente. Em vez disso, fez algo muito mais real. Protelou. Reuniões foram adiadas. Consultores jurídicos foram consultados. O Conselho da Propriedade Real foi solicitado a revisar as estruturas de propriedade que não haviam sido alteradas desde o início da década de Language Not Registered for Generation. Então, durante uma sessão fechada em Language Not Registered for Generation de janeiro, da qual participaram apenas o rei, seu secretário particular e 2 conselheiros constitucionais, Charles apresentou uma posição suave, porém inflexível. A propriedade não estava disponível para reatribuição, nem agora, nem nunca. Mas observe o que ele não disse. Ele não mencionou as instruções de sua mãe. Não mencionou a casa de Edward. Não pronunciou o nome de Lady Louise. Em vez disso, apresentou a recusa como uma questão de acordo privado pré-existente, fora do alcance da coroa. O tom era gentil, controlado, mas definitivo.
Um assessor? Ufa, recordou. Camila saiu da reunião serena, mas fontes dizem que ela estava visivelmente abalada, pois a essa altura já suspeitava do que estava por vir. A revelação. 3 dias após a recusa de Charles, o palácio confirmou o que os assessores de Camila temiam. A Grey House havia sido deixada integralmente para Lady Louise Windsor, não para o príncipe Edward, não para um fundo familiar compartilhado, não para administradores reais, mas apenas para Louise. O testamento particular da falecida rainha, selado em outubro de Language Not Registered for Generation, designou sua neta mais nova de Wessex como proprietária única e irrestrita. Isso incluía todos os edifícios, títulos de propriedade, acervos arquivísticos, contratos de funcionários e o direito perpétuo de negar acesso público. Uma cláusula que circula entre os membros mais antigos da corte diz: esta casa deve permanecer um refúgio, não um monumento. Pense por um momento na estrutura desse legado. A propriedade ignorou o próprio Edward e passou diretamente para sua filha. Na prática, foi um presente semelhante a um dote, um ato de afeto e, de certa forma, um favoritismo inegável. Mas entre aqueles que melhor conheciam Elizabeth II, a decisão provocou acenos de aprovação em vez de surpresa. Era a Elizabeth de sempre, ponderada, protetora, disposta a tomar decisões difíceis para preservar o que mais importava. Para a família Parker B.S., o anúncio foi como um terremoto. Tom Parker B.S. já havia explorado parcerias de preservação do patrimônio ligadas ao turismo gastronômico nas Terras Altas. Consultores haviam pesquisado discretamente as normas de zoneamento perto da Grey House meses antes. De repente, tudo evaporou. O clima era de choque primeiro, depois descrença e, por fim, raiva, recordou um associado da família. Para eles, a mensagem pareceu brutal. A rainha havia estabelecido um limite final e eles estavam fora dele. Telefonemas ecoaram por Londres e Glasgow. Advogados foram consultados e dispensados quando o testamento se mostrou irrefutável. E no centro da tempestade estava Camila, tentando conciliar seus anos de serviço com um legado que nunca lhe fora permitido tocar. Mas eis o que torna esta história ainda mais extraordinária. Louise vinha se preparando para este momento em segredo por quase um ano. O treinamento. Longe dos olhos do público, Lady Louise visitava a Casa Cinzenta secretamente desde meados de Language Not Registered for Generation. Vários avistamentos foram confirmados por moradores locais perto da vila de Glenmore. Ela chegava vestida à paisana, acompanhada por uma discreta agente de proteção feminina, e permanecia por até Language Not Registered for Generation Dias de cada vez. Os moradores foram informados de que ela fazia parte de uma equipe de pesquisa universitária que estudava história geográfica. Em vez disso, apenas uma linha em um registro de terras do governo foi atualizada. Na noite de Language Not Registered for Generation de janeiro, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado simples confirmando o que já havia ocorrido. Observadores da realeza agora consideram isso uma jogada de mestre estratégica da falecida rainha. Porque, embora a Grey House seja propriedade privada, as implicações são profundamente institucionais. Lady Louise não é mais apenas a neta discreta. Segundo os termos do testamento, ela agora é guardiã da memória real, detentora de algo que nenhum museu ou monarca pode acessar sem o seu consentimento. E ao fazer isso, ela agora se coloca, legal e simbolicamente, acima de Camila em uma dimensão fundamental: o legado. Os aliados. Louise não lidou com essa herança sozinha. Ela teve 3 aliados cruciais que trabalharam nos bastidores para garantir o sucesso da transferência. Primeiro, a princesa Anne. A princesa real não apenas apoiou Louise,
como também foi a executora da transferência. De acordo com memorandos internos da realeza, Anne garantiu que os funcionários da Grey House permanecessem na folha de pagamento privada por meio do Royal Heritage Trust e não da Crown Estate. Ela entregou pessoalmente a chave da propriedade a Louise em um envelope lacrado durante um retiro literário particular na Escócia. E mais importante, quando Camila tentou contestar a herança com uma petição por meio do escritório jurídico da Casa Real Britânica, Camila a rejeitou em uma única frase: não se desafia o último desejo da soberana, mas sim o respeita. Em segundo lugar, a duquesa Sophie, mãe de Louisa. Em vez de confrontar Camila publicamente, Sophie trabalhou nos bastidores para impedir qualquer auditoria legal das finanças pessoais de Louise, evitar vazamentos para a mídia sobre a localização da propriedade e garantir que Louise recebesse informações confidenciais sobre tentativas de vigilância na propriedade. Sim, tentativas de vigilância. De acordo com especialistas em segurança cibernética contratados pelo gabinete do Duque de Edimburgo, no final de Language Not Registered for Generation, foram feitas tentativas de usar drones para escanear o telhado da propriedade e instalar câmeras remotas na linha de árvores ao norte da propriedade. Nenhuma teve sucesso porque Sophie estava preparada para isso, pois sabia o quão desesperada Camila estava. Em terceiro lugar, e talvez o mais surpreendente, o próprio príncipe Edward. No momento mais crítico, em novembro de Language Not Registered for Generation, pouco antes do registro público da herança ser divulgado, Camila teria pedido um favor pessoal a Edward. Ela solicitou que ele adiasse a divulgação, alegando a necessidade de união familiar, esclarecimentos legais futuros e a possibilidade de apaziguar os ânimos. Edward recusou. Sua resposta foi devastadora em sua simplicidade. Minha filha não será um instrumento para suas ambições. Você já teve a sua vez. E com isso, a última barreira desmoronou. A herança foi finalizada. A escritura foi transferida. E a rainha Camila, pela primeira vez desde a morte de Elizabeth, se viu impotente. O broche. Numa tranquila tarde de janeiro, Lady Louise Windsor atravessou os portões da igreja de Greyfriars, uma capela centenária situada nas terras altas da Escócia, perto da Grey House. Sem seguranças, sem comitiva, sem protocolo real, mas um detalhe não podia passar despercebido. Preso à sua lapela, um broche nunca antes visto em público. Os historiadores da realeza ficaram estupefatos. A peça apresentava um desenho entrelaçado de cardos prateados e rosas ornamentais, com um pequeno coração de diamante ao centro, inconfundivelmente de origem eduardiana. O detalhe característico, uma discreta gravação na parte inferior, dizia: "Para servir, não para ostentar". Essa frase fazia parte de um lema particular usado pela rainha Elizabeth II em sua correspondência manuscrita com apenas 3 pessoas: a princesa Anne, o príncipe Philip e Lady Sarah Chateau. A implicação era clara. Não se tratava de um acessório, era um sinal. Louise não estava mais se escondendo da vida na realeza. Ela estava respondendo. Depois de colocar flores no altar e acender uma vela, Louise aproximou-se do microfone, aparentemente para um anúncio de uma instituição de caridade local. O que ela disse, em vez disso, tornou-se o vídeo da realeza mais compartilhado de janeiro de Language Not Registered for Generation. A casa que herdei não é um troféu. Não a reivindico por causa do meu nome, mas por causa do que aprendi com aqueles que vieram antes de mim. Lealdade silenciosa, força interior e uma fé que não se apresenta, mas protege. Não fugirei da herança de caráter e não permitirei que sua memória seja reescrita por conveniência. Então ela fez uma reverência, não para a imprensa, não para as câmeras, mas para uma placa de pedra atrás do altar,
marcada com uma citação da primeira mensagem de Natal da Rainha Elizabeth II. Não é a coroa que concede o dever, é o dever que dá sentido à coroa. Poucas horas depois, o palácio divulgou uma resposta rara, não do rei, mas da própria princesa Anne. Lady Louise fala não como uma futura monarca, mas como guardiã daquilo que não pode ser herdado, a autoridade moral. A voz dela é única e a reação negativa é evidente. Segundo relatos, o Rei Charles cancelou sua agenda para as próximas horas e realizou uma reunião privada com Edward na ala norte de Balmoral. Enquanto isso, Camila foi fotografada entrando sozinha na Clarence House, visivelmente chateada. Ela foi pega de surpresa pelo momento e se sentiu traída pela falta de aviso prévio. Uma fonte próxima observou que ela pensava que a família havia se unido, mas em vez disso, se uniram em torno de Louise. Os tabloides britânicos entraram em polvorosa. A chama silenciosa de Windsor acende uma nova era. O discurso de Louise, em Grey House, uma coroação sem coroa. Camila, superada pela mais jovem da velha guarda. Mas talvez a reação mais surpreendente tenha vindo da princesa Catherine. Embora não tenha emitido uma declaração formal, sua conta no Instagram publicou uma foto mostrando um bilhete manuscrito em elegante caligrafia, assinado com a letra C. O bilhete dizia: Lizzie não é o que recebemos, é o que escolhemos preservar. A publicação foi marcada com as hashtags #GreyHouse e #WindsorDuth. Em Language Not Registered for Generation Minutos, já tinha mais de Language Not Registered for Generation milhões de curtidas. Fontes dentro do Palácio de St. James confirmaram que o discurso de Louise provocou uma reunião de emergência do Gabinete de Continuidade Real, uma equipe encarregada de monitorar a imagem da sucessão e o alinhamento do legado. A preocupação era que a reação do público a Louise estivesse criando uma narrativa paralela fora da influência de Camila e potencialmente ofuscando o papel formal do príncipe William. Mas William não se sentiu ameaçado. Na verdade, ele aprovou pessoalmente o cargo de Catherine e teria dito a ela: ela está fazendo o que fomos criados para fazer. Ela sim. Até mesmo a escolha do local pareceu estratégica. O Salão de São Jorge era um dos espaços cerimoniais favoritos da Rainha Elizabeth II, reservado para banquetes de Estado, casamentos reais e procissões matinais. Agora, Camila buscava ressignificá-lo como seu palco. O público precisa ser lembrado de que a lealdade não se mede pelo silêncio. Segundo relatos, ela disse a seus assessores: eu servi com ou sem aprovação. A manobra da rainha foi recebida com o que um assessor descreveu como uma paciência gélida. Segundo relatos, a princesa Anne recusou-se a comentar quando questionada pela imprensa durante um jantar beneficente da Marinha. Sua única observação, acompanhada de um sorriso discreto, foi: algumas histórias se escrevem sozinhas. Mas o verdadeiro golpe veio do próprio rei Charles. Em vez de comparecer à inauguração da exposição de Camila, como previsto, ele atrasou sua chegada em um dia inteiro, alegando uma consulta médica em Balmoral. Em seu lugar, apenas alguns membros menos importantes da família real compareceram. Para aqueles que sabiam interpretar os sinais, foi uma clara desvalorização da realeza em tempo real. A exposição foi recebida com uma recepção morna do público. Os críticos apontaram a falta de autenticidade emocional. Diversas peças em exibição focavam-se em fotografias da própria Camila, com legendas que destacavam seu papel ao lado da soberana e a transformação das expectativas da realeza. Um biógrafo da realeza escreveu: é menos uma homenagem ao serviço prestado e mais um álbum de recortes de um reinado contestado. Nas redes sociais, a reação negativa foi mais intensa. A #GreyHouseOverGlamour começou a bombar.
Mais notavelmente, Catherine publicou um story mostrando Louise, Anne e 3 funcionários organizando caixas de arquivo. A legenda dizia: trabalho, não exibição, dever, não decoração. A publicação gerou mais de Language Not Registered for Generation milhões de interações em menos de um dia. O confronto. Na noite de Language Not Registered for Generation de janeiro, Camila confrontou a princesa Anne em um momento que funcionários da realeza descreveram posteriormente como um momento de lustre de cristal na longa galeria do castelo de Windsor. A conversa, embora privada, vazou em fragmentos por meio de várias testemunhas. Camila, visivelmente trêmula, acusou Anne de sabotar seu papel público ao manipular uma criança para roubar a cena. E, segundo fontes, ela não elevou a voz, simplesmente respondeu: se os holofotes a encontram, Camila, é porque o público vê o que você está tentando esconder. Quando Camila rebateu dizendo que Louise nunca deveria ter sido uma integrante ativa da realeza, a resposta de Anne surpreendeu até mesmo os cortesãos presentes. Nem você, e mesmo assim, aqui estamos. Camila teria saído da sala sem dizer mais nada. O silêncio que se seguiu foi considerado fúnebre. Dias depois, a exposição de Camila foi discretamente encerrada, sob a justificativa de realocação de espaço para reformas públicas. Nenhuma declaração de despedida foi emitida. Em vez disso, o site oficial da família real publicou um novo banner: Os anos de silêncio, uma reflexão sobre o serviço invisível, com inauguração prevista para a primavera de Language Not Registered for Generation, com curadoria de Lady Louise Windsor e Sua Alteza Real, a Princesa Anne. Abaixo, uma única citação da Rainha Elizabeth II. O que é lembrado com dignidade perdura mais do que aquilo que é exibido para aplausos. Foi uma Language Not Registered for Generation. Por cento dos britânicos acreditavam que Lady Louise deveria receber um título formal e o status real completo, caso optasse por seguir carreira na vida pública. Na Escócia, onde ficava a Grey House, o apoio era ainda maior, chegando a Language Not Registered for Generation por cento. Na noite de Language Not Registered for Generation de fevereiro, o Palácio de Buckingham confirmou discretamente que o rei Charles III havia feito uma oferta formal a Lady Louise, elevando-a ao título de Sua Alteza Real, Princesa Louise, com atribuições que incluíam educação para jovens, patrimônio cultural e programas de liderança intergeracional. Mas a oferta veio com condições. Ela precisaria residir parte do tempo em Londres, passar por uma avaliação formal de segurança, aceitar proteção designada e cessar quaisquer atividades comerciais privadas, incluindo suas amadas aulas de equitação. A oferta dividiu a família real. A princesa Anne se mostrou cautelosa e favorável, mas firme, acreditando que Louise poderia servir sem sacrificar sua identidade. Sophie, por sua vez, teria se emocionado. Não é o título que me preocupa, disse ela à revista AIDS. É o peso que vem com ele. Mas nem todos acolheram bem a ascensão de Louisa. O ataque. Em Language Not Registered for Generation de fevereiro, Meghan Markle participou de um talk show americano e fez comentários velados que muitos interpretaram como um ataque direto a Louise. Quando as pessoas são promovidas com base no silêncio, em vez de no serviço prestado, devemos nos perguntar quais valores estão sendo recompensados. Embora Meghan nunca tenha mencionado Louise pelo nome, as redes sociais explodiram. A hashtag SilencePR começou a ser tendência, impulsionada principalmente por contas de fãs ligadas a Archewell. Fontes anônimas alegaram que Louise havia sido preparada pela instituição e que só recebeu uma plataforma para silenciar aqueles que ousassem falar. Em resposta, a princesa Anne e o príncipe Edward emitiram uma declaração conjunta, algo raro.
Lady Louise Windsor não pediu um trono nem um palco. Ela apenas aceitou responsabilidades quando outros as rejeitaram. A mensagem foi concisa, discreta e devastadoramente eficaz. A reação negativa aos comentários de Meghan foi imediata, com diversos veículos da mídia britânica classificando suas declarações como mesquinhas, desesperadas e insensíveis. No dia Language Not Registered for Generation de fevereiro, em pé nos degraus da Grey House, sob a neve fofa das terras altas, Louise apresentou sua própria iniciativa, independente do protocolo do palácio. A iniciativa Grey House servirá não apenas como um arquivo, mas como um fundo fiduciário vivo para o dever, concebido para valorizar aqueles que servem discretamente, proteger o patrimônio e preparar jovens para uma liderança ética. O anúncio, transmitido ao vivo, atraiu mais de milhões de espectadores. Questionada se aceitaria o título de secretária de Recursos Humanos, Louise hesitou. Sua resposta surpreendeu a todos. Sou grata pela confiança da minha família, mas acredito que o dever não exige um título. Por ora, continuo sendo simplesmente Lady Louise. Dias depois, o palácio confirmou que o rei Charles havia escrito pessoalmente uma carta entregue a ela, uma tradição que não era usada desde que a rainha Elizabeth II escreveu ao príncipe William na véspera de sua investidura. A carta supostamente incluía a frase: "Sua avó acreditava que a grandeza cresce no silêncio. Agora vejo que ela estava falando de você." A resposta de Louise, segundo assessores do palácio, emocionou Charles até as lágrimas. "Não buscarei um trono." Em meados de fevereiro, comentaristas da realeza concordaram que um novo eixo moral havia se formado dentro da monarquia. De um lado, estavam aqueles que buscavam os holofotes, usando o título para construir narrativas. Do outro, Lady Louise, que havia recusado a ascensão, mas conquistado reverência. Ela herdara não apenas a propriedade privada da rainha Elizabeth, mas também seu legado ético. Ela suportara ataques sem retaliar, falara com humildade, agira com coragem e rejeitara a vaidade quando era mais fácil aceitá-la. E assim, mesmo sem uma coroa, sem um título oficial da realeza, o povo começou a chamá-la de outra coisa: a guardiã da Casa Cinzenta. A questão agora não é o que Lady Louise se tornará, mas o que a própria monarquia se tornará com sua influência silenciosa, remodelando seus alicerces por dentro. Porque, às vezes, a herança mais poderosa não é a propriedade ou o título. É a escolha de servir com dignidade quando ninguém exige desempenho. De proteger o que importa quando outros o explorariam. De dizer a verdade quando o silêncio seria mais fácil. Lady Louise Windsor herdou tudo isso. E ao fazer isso, ela nos lembrou a todos como é a verdadeira realeza.